Em vez de tentar declinar todas as possibilidades em cada uma das palavras, é fazer uma nova pergunta, que é, em que é que as artes retiram a minha felicidade? E eu acho que ela é mais certeira para mim, porque, nesse sentido, eu aceito que as artes podem ser muitas coisas, elas de facto podem retirar coisas, retirar, lá está também, pode ser polissémica, a palavra pode ser retirar voluntariamente, ou pode ser entrar nessas artes que são muitas coisas e usá-las como ganchos para me retirar, mas esta ideia de felicidade parece-me mais operativa para mim do que a ideia de felicidade, até porque ela pensa logo o que é a minha, a infelicidade. Então, a Praga desenvolve-se, o Teatro Praga é um coletivo que existe há 30 anos, que desenvolve-se em torno de um grupo de pessoas que não tinham espaço para fazer as suas coisas. Não só porque as suas cabeças estavam em vários sítios, como também as suas múltiplas pertenças, e com isso eu quero dizer a forma como se afirmam na sociedade, pessoas com deficiência, pessoas racializadas, pessoas obesas, pessoas drogadas, pessoas homossexuais ou não binárias, etc. Portanto, porque as suas pertenças também não nos permitiam fazer o rei no Teatro Nacional, num texto de Shakespeare, também não nos permitia dançar alguns daquilo que era a dança naquele momento, e portanto, de alguma forma, esta desgraça, e eu estou aqui a buscar um certo de uma entrevista do Almada Negreiros, em que perguntam como é que o Almada Negreiros e a Pessoa e todas aquelas pessoas se juntaram, e eu, bem, o que nos uniu foi a desgraça. Então toda esta desgraça, não é? Toda esta infelicidade, permitiu que as pessoas se encontrassem e fizessem este coletivo. E ao longo dos tempos do nosso trabalho é sempre não procurar necessariamente a felicidade, até porque a felicidade pode ter parâmetros que são de confirmação daquilo que se já sabe, não é? Para mim é muito feliz ir a uma determinada cadeia de móveis e escolher os móveis, e cada um vai escolher segundo o seu próprio gosto. Mas muitas vezes essas felicidades são articulações daquilo que já conhecemos, só servem para nos confirmar. Portanto, a infelicidade servia-nos para criar aquilo que o mundo que nós precisávamos, ou o mundo que aquelas pessoas precisavam. E nisso o tipo de teatro começou a ser feito nos espaços que não eram espaços convencionais, tentando dignificar a ideia de poder fazer espetáculos em armazéns, em hospitais psiquiátricos, o caso da Praga, ou em bares ou empresas de volutas. Nós íamos às portas e batíamos, quando era possível, ainda em Lisboa, a lojas vazias e perguntar: será que podemos usar este espaço durante 3 dias enquanto não aluga? E as pessoas diziam: pode ser, e nós íamos lá fazer. Em bairros difíceis, portanto, o Cais de Soré, hoje em dia não é o mesmo Cais de Soré antigo, portanto, pessoas como a Mónica Cário iam trabalhar no meio de uma rede de prostituição, etc. Redes de prostituição. Portanto, não só procurar sítios, tentar dignificar sítios que eram sítios marcados, que é aquilo que eu lhes dizer que são sítios que não são, que vivem na margem daquilo que é uma espécie de consenso social. Também de procurar formas de expressão que não fossem esses tais espetáculos de teatro ou esses espetáculos de dança que se faziam porque não cabiam para os nossos corpos, ou porque tínhamos de nariz grandes, dentes tortos, ou porque não mexíamos a perna de uma determinada forma, ou porque não podíamos saltar. E isto informou ao longo dos 30 anos a forma como a estrutura tem feito. Portanto, hoje em dia a Praga produz livros que são livros que não estão no mercado nem nunca estarão, a preços que nós tentamos que sejam acessíveis, sendo que provavelmente não são totalmente acessíveis para todas as pessoas, mas se fosse o custo real daquele livro seriam impeditivos, não é? Criamos espetáculos de diversas escalas, quero com isto dizer, para ambientes muito diferentes, tanto para teatro, para instituições grandes como o Teatro Nacional, como também para a rua. Por exemplo, durante a pandemia eu ia fazer um espetáculo, fui convidado para fazer uma performance dentro de uma galeria em Berlim. A galeria disse que não podiam ter ninguém lá dentro devido ao contingente de pessoas, a quantidade de pessoas que podiam estar. Então eu disse: então, e se fizer na rua? Vamos fazer uma performance na rua? Claro! Mas não há luzes, não há aparatos. Eu não quero saber das luzes nem aparatos. Para mim o teatro não é as luzes e aparatos, são uma moldura à volta de uma pintura. Eu não preciso de luz nem de moldura. Se a pintura for boa, até na rua funciona. Com isto boa eu quero dizer que não tem que ser necessariamente reconhecível. Pode ser tal experiência de expressão estética. Portanto, nós funcionamos nessas escalas muito diversas, nos espetáculos. Também os modos de fazer são escritos em coletivo por todas as pessoas, com as suas experiências, com as suas referências, porque todos nós temos referências muito diferentes.
Temos um espaço também que é a Rua das Gavotas 6, que é um espaço em que nós, na medida do possível, abrimos o espaço. É um espaço só para pessoas que não têm espaço, portanto, para espetáculos, exposições, lançamentos de livros, concertos, filmes, para todas as coisas que não cabem nos outros teatros, porque as pessoas muitas vezes não têm espaço nessas programações para entrar, portanto, e é uma espécie de, nós fazemos aqui um truque Peter Pan, fazemos assim uns espetáculos meio eye candy, meio esreboçado, onde ganhamos dinheiro para meter no espaço, não é? Para dar à sociedade, porque quanto mais pessoas nós tivermos a aceitar que a sua infelicidade pode se transformar numa coisa boa. Eu digo sempre, eu fiz um espetáculo no CNB que se chamava Perda Preciosa, que é muitas vezes há um lamento em torno da morte do Sebastião, não é? Do nosso rei Sebastião, que vem e há essa nostalgia. Para mim, a perda pode ser preciosa, que é, em vez de lamentarmos o fim, se calhar regozijar e até capitalizar com essa perda. E, portanto, se calhar nós não conseguimos dançar e mexer dessa forma, mas isso, em vez de ser visto como um handicap, ser visto como uma coisa positiva e como aquilo que torna única a nossa forma de expressão. Portanto, este espaço tenta ser um espaço onde as pessoas que não cabem nos sítios podem exprimir-se de diversas formas. Também fazemos filmes, mesmo outra história na altura da pandemia, íamos fazer um espetáculo com o Dançando com a Diferença, que não pôde acontecer, mas eu não queria abandonar aquele projeto. E então pensámos, o que é que eu posso fazer para o projeto continuar? E decidimos transformar um espetáculo num filme performativo, que é assim que eu chamo. E pronto, no princípio foi assim meio bizarro, até para a própria estrutura, vamos fazer um filme. Sim, é um filme performativo, é como se fosse um espetáculo, mas em dança. Mas não é representação de dança, não é representação de teatro, é mesmo um filme. Na verdade tem o formato de um filme de meditação, mas é com aqueles atores sempre a falar para o espectador. Correu bem, recebemos o prémio da Berlinale, foi assim uma coisa... Eu não consegui ir, porque estava a fazer outro espetáculo no outro sítio, mas ver todo o elenco a descer a carpete vermelha da Berlinale, que é um festival muito importante de cinema, foi assim uma coisa orgulhosa que é fruto só de um escapismo, que é esta ideia de nada é impossível, tudo se pode transformar. Portanto, para além destes projetos todos, também faço outras coisas. Mas fazia um título interessante, Supernatural. Que era Supernatural, sim. Que é, lá está, que está outra vez ligado a essa ideia, que é o natural não existe, não é? Não existe natural. Nós podemos ser mais consentâneos, ou há formas mais preponderantes de andar e de falar, mas há outras formas que para mim são supernaturais e que desmantelam essa preponderância toda. Portanto, em que é que as artes contribuem para a felicidade? Para mim a pergunta é, como é que elas me podem retirar a infelicidade? E podem-me retirar a infelicidade nesse sentido, que estes modos de expressão, que têm hierarquias variadas e que vão ter valores diferentes, para um museu, para um MoMA, se calhar a minha avó bordar cabelos não é muito importante. Se calhar agora já é mais importante porque já se começam a redimensionar, mas há uns anos atrás não era tão importante. Na verdade, aquele bordar para a minha avó foi muito importante, porque retirou a infelicidade num momento qualquer. Um momento de tédio, um momento de incompreensão, um momento de não saber pintar, mas fazer outra coisa. E, portanto, há nesta revalorização da infelicidade, não é? Como é que as artes retiram a infelicidade, nessa retirar da infelicidade que cria algum tipo de felicidade. Ou, nem que seja, eu poder estar num espetáculo, porque, pode haver sempre com a mesma história, mas posso inventar outra, mas porque acabei numa relação e só queria um momento de escapismo, e aquilo retirou-me esse momento de dor, e pronto, acho que por agora acho que fica aqui assim isso. Não, isso como escapismo de desgosto amoroso é uma ótima função das artes e dos espetáculos, de facto, não é? E há espetáculos que também nos aproximam de outras pessoas, e há espetáculos onde nós descobrimos novos amores. Mas isso são outros momentos. Isso eu sempre vou um espetáculo apaixono por alguém. Eu já tive uma namorada e me apaixonei por ela em palco. Conhecemos depois, felizmente, e deu certo. Até uma certa altura. Mas, se dizem do teu fim, eu acho que não. Mas pronto, posso dar um exemplo do Teatro Oficina de São Paulo, do grande Zé Celso, que teve também no São Luís. Estava com o coração. Nós também, nós homens somos, como temos mãe a mais, as mães tu não tens essa educação, mas eu tive essa educação, filho varão,
éramos só 2 homens, a minha mãe fez tudo por nós, claro, mas mãe da linha, sempre aqui, adorava sempre estar aqui, não é? Enfim, fez tudo por nós, claro, hoje lhe agradeço, mas e preparou-nos, não é? E prepara-nos. Por acaso há só este parênteses porque é muito bonito para chegarmos ao trabalho de Zé Celso e também falar sobre as artes e a felicidade também é isto. A Maria Bela, aquela psicóloga, ela chegou a ser deputada do PS, psicanalista, psicóloga e também praticou psicanálise. Tem um livro, a tese de mestrado dela, chama-se Os Filhos da Mãe, em que ela faz uma revisão da história de Portugal, precisamente a partir da capacidade de liderança dos homens, porque houve excesso de mãe. E é muito engraçado, ela claro que vai também do Sebastião, mas ela analisa todas as lideranças masculinas, que muito poucas delas foram poderosas e foram potentes e foram frutíferas para o país. Porquê? Porque os reis tinham demasiada mãe. Então estavam demasiado protegidos e pouco preparados para a vida. E é muito interessante essa tese, chama-se, curiosamente, Filhos da Mãe. É um título brilhante. Vocês leiam porque é delicioso, porque nós olhamos, assim, nós, mães, nós, filhos, enfim, filhos e filhas, percebemos muito isso. E é esta coisa messiânica que, quando eu estava a falar, se vocês repararem na história recente, estamos sempre à espera do homem do leme, não é? Estamos sempre à espera do que é que nos vai trazer, não é? Foi o Cavaco, foi o Revolucionário Paz primeiro, o Cavaco foi aparecer como era o homem do leme, não é? Aquela figura atávica. A única coisa boa é que é dominicano. Pronto, o resto é a única coisa boa. Era melhor a Cavaco do que ele, não é? Era melhor a Cavaco como presidente do que ele, mas pronto, mas isso são outros 500. Mas esta coisa, estamos sempre à espera dessa figura messiânica. Então, isto agora voltando aqui, damos aqui mais umas voltas. Eu sou um bocadinho matriótica às vezes a falar no pensamento. Deixa-me só aproveitar para dizer que eu não agradeci o convite e queria agradecer o convite para poder estar aqui com a Maria e com o Pedro e obrigado a vocês por estarem aqui. Sim, é verdade. Eu esqueci, começámos a falar assim, pois foi. Pessoas e depois eu esqueci de fazer não, isto. Porque isto foi, não, a culpa dos institucionais, que chegaram tarde. Agora vamos massacrar até ao vídeo, não estou a brincar. Ainda por cima. Ainda por cima é a minha estreia neste teatro. Mas não vai ser, não vai ser um buquê de flores. Tu não sabes quem está preparado. Ainda por cima eu tinha dito, a senhora Ana Martins está aqui, tinha de dizer umas palavrinhas. Agora vamos inverter. Pronto, está tudo certo. E também agradecer às pessoas da divisão e ao programador cultural deste espaço, que está lá atrás, que é o Paulo Francisco. Mas já lá vou. Voltando aqui ao Zé Celso, e porque nós nos apaixonamos, e porque também nós nos podemos ter um momento de redenção quando estamos profundamente discursados de amor, e depois os homens sofrem muito porque é aquela coisa que, claro, isto é casuístico e tem a ver com a nossa personalidade, não é? Mas eu achava que estava a sofrer muito e havia um comprasamento negativo naquele sofrimento, da rejeição, e acho que tinha a ver também com essa preparação, não é? E maturidade sentimental, que vem daí do excesso de mãe. Fui ver as Bacantes, 6 horas de espetáculo, das 8 da noite às 6 da tarde. Desculpa, das 8 da noite das 6 da tarde à meia-noite. Calma. Lá era natural que tivesse ficado assim a partir da 3ª ou 4ª hora de espetáculo, porque eles davam um vinho. Havia maconha a circular, quem quisesse fumar, fumava. Havia favos de mel a serem dados pelos atores. Havia, eu vou dizer em latim, felácios e cunilingus, ou seja, era uma coisa muito brasileira. E achei, salvei, Carnaval do Brasil agora, os blocos eram mais ou menos assim, é esse o que é. Pronto. E é uma coisa muito. E é curioso que durante essas 6 horas houve esse corte, houve essa interrupção nesse desgosto. E foi uma coisa de facto muito. O teatro tinha havido, não é? Era o Dionísio e o Apolo tudo junto ali, foi de facto incrível. Eu só vi as Bacantes, houve outro anterior,
Depois da minha saída já. Sim, pronto. E isto tudo para dizer que também é uma boa viragem esta pergunta de que como é que também contribui para a minha felicidade. É uma boa viragem da pergunta. Pronto, foi só esta nota que eu queria dar em relação às vacantes Teatro Oficina, São Paulo, Zé Celso. Sou eu. Coffee paste? Bora lá! Exato, porque senão rima com copy paste. Exato. Quero também agradecer a vocês que todos estarem aqui hoje e o convite da Boia e podermos aqui nesta conversa e tirarem do vosso tempo para nos ouvir. Começo por dizer que é difícil seguir as eloquências do André e do Nelson. Eu não tenho nenhuma vontade da palavra, mas posso dizer que... Mas a cada dia é uma meta para superar. É uma conquista, sim. Portanto, ainda bem que estou nesta posição. A minha felicidade com as artes vem quase de herança, vem quase de nascença, porque eu, desde muito criança, estou exposto à arte, à cultura. Porque a minha família me levava a exposições, a espetáculos, e tive a sorte de estudar numa escola até o 9º ano que cruzava o ensino tradicional com o ensino artístico e musical. Então era levado por professores e por professoras a espetáculos, a cultura, etc. E depois a minha figura também me levava a minha felicidade vem logo daí e o meu gosto pela cultura e pelas artes vem de muito tenra idade, que depois foi-se desenvolvendo ao longo da adolescência e da idade adulta, com visitas regulares ao Cinema King, quando via muito cinema independente, com começar a ver espetáculos ao vivo, teatro, dança, performance, e foi-se sempre intensificando até eu hoje ter esta fama de pessoa que mais vê espetáculos. Bem, são cento e tantos, portanto acho que é... Se não estou lá, estou... Mas uma prateleira cheia de Globos de Ouro. Pronto, mas fui sempre, e a felicidade foi sempre acompanhando. Eu sou feliz quando concordo, quando discordo de um espetáculo, quando zango, quando choro, quando rio. Portanto, tudo isso me traz... nunca me arrependo de ter ido ver um espetáculo, mesmo quando ele vai contra o que eu acredito ou quando me faz sentir mal. Portanto, eu acho que vale sempre a pena. E depois, há outra coisa, que é a minha profunda admiração pelos artistas. Mesmo quando eu não me identifico tanto, está ali trabalho e está ali esforço e está ali indicação. Portanto, eu dou sempre essa vénia aos artistas. O Coffee Paste surge no ano de 2006, portanto fazemos 20 anos este ano. Surgiu num curso de produção e gestão das artes do espetáculo do Fórum Dança, onde o Nelson foi meu professor, e é daí que nós nos conhecemos. E surgiu, já agora só enquadrando para quem não conhece o projeto, surgiu da necessidade que nós identificámos que as oportunidades, especificamente de trabalho e de formação, não tinham um sítio que as agregasse. Ou seja, estavam espalhadas por aqueles placares, não é? das escolas artísticas e dos espaços culturais, e não havia um sítio que as agregasse. Então resolvemos criar um blog, no saudoso, não é saudoso porque diz isto, no Blogspot, onde tínhamos só listadas as oportunidades. E o projeto foi crescendo, e neste momento somos muito mais, somos desde o ano passado um órgão de comunicação social, e somos uma plataforma cultural, de comunicação cultural, que tem, além dessa área que foi sempre crescendo e tem sempre todos os dias, já há 20 anos, não há, conta-se pelos dedos das mãos, os dias em que não há anúncios a publicar, que são dezenas e dezenas de milhares ao longo dos anos, mas temos uma área editorial também bastante extensa, com mais de 1000 entrevistas com atores, agentes culturais, assim, lato senso, atores, atrizes, bailarinos, programadores, diretores de festivais, pensadores, escritores, artistas plásticos, etc. São já 1000 e tal em vídeo, 1100 que eu em vídeo, outras por escrito, e temos também uma secção de crítica que não está com o fulgor que eu gostaria que estivesse, uma questão de meios. A subsistência na cultura é sempre uma questão, é sempre difícil, vamos sempre à procura de nos mantermos mais um ano, mas já lá vão 20, e temos uma área temos artigos e ensaios também, e portanto espalhamos no fundo o que é que nós queremos fazer, como o Nelson diz, é mesmo isso, é dar voz a muitas pessoas que não têm espaço de fala, espaço de visibilidade fora ou melhor, nos grandes meios de comunicação, que têm um espaço para a cultura infelizmente reduzido.
Não falamos com figuras mais conhecidas, mas o exemplo que eu dava ontem é que tanto podemos falar com o Rui Horta, ou o Mauro Valorizo, ou o Mário Legín, que são pessoas conhecidas nacionalmente, mas gostamos muito de falar até mais com pessoas que se apresentam pela primeira vez e que estão a fazer os seus primeiros trabalhos, que são praticamente desconhecidos e que muitas vezes, como eu disse ontem, se apresentam na Rua das Gavotas Cheias, com primeiras obras, sem grandes apoios, e nós vamos lá e falamos com as pessoas e damos essa visibilidade. E é muito engraçado, só para concluir, seguir o percurso. Há várias companhias, chamamos assim, estruturas, a quem eu fiz a primeira entrevista e hoje em dia se apresentam na Culturgest, no CCB, no Rivoli, pelo país fora, em turnês. Portanto, isso dá-me muito prazer e gosto e achar que eu de alguma forma ajudei aquele, na minha modesta forma, não é, e pequena, que eles se tornassem mais conhecidos. Portanto, isto também traz muita felicidade, sempre útil, acima de tudo. Por aqui. Sim, e também uma coisa. Sim? Não, queria agradecer. Sim, maravilhoso. Agradecer logo, não é? Sim, é logo. Não há que esperar. Isso é uma das coisas que vai ficar marcado nesta conversa. Agradece logo. Mas como esquece, obrigado. Isso é muito. Isso é muito tocante. Uma coisa que acontece muito aqui também com o trabalho que a Pereira faz na Rua das Gavotas 6, muitos dos artistas que passam lá à primeira ou à segunda, muitas vezes têm logo ali um salto quântico quase imediato para outros espaços. Isso é eu lembro do Mário Coelho, por exemplo, que começou. Não é relevante, não é um critério. Sim, claro, não é isso. O que é bom é ter estas armas que podem possibilitar para quem quer, mas há outros que não. Não, mas estou a dizer que mas esses espaços, o facto de haver albergar e criar esse espaço de visibilidade e de possibilidade de fazer trabalho. Sim, eu só contesto. Não é como plataforma nem como não. Eu só contesto a ideia de inovador. Não, isso não. Eu estava a dizer muito. Dá-se o caso. Há ali coincidências. Vocês não olham. Tudo passa ali, malta, para lá, vamos já com o cesto, vamos já com o shopping de lista aberto. Não, isso não é isso. Isso era não é isso. Há artistas que não querem ir para outras escalas, não querem ir para essas instituições, só querem ter aquela escala. Isso é igualmente válido e fixe. E depois de tudo isso? Agora vamos ao começo da democracia, que é importante, na Grécia. Porque a Maria, já se percebeu? Eu não falei. Não falaste? Mas, sim, não vou dizer o que disse ontem, logo, porque ouvindo-vos falar passam tantas coisas pela cabeça. Boa tarde, obrigada por estarem aqui e obrigada mais uma vez a Boia por nos proporcionar este momento. E a mais já fosse o resto dos agradecimentos. Fiquei a pensar em várias coisas enquanto ouvia o Pedro e o André falar e o Nelson. Fiquei a pensar que mesmo quando saio de um espetáculo que não me disse nada, que não significa que é um mau espetáculo, a mim não me disse nada, cada um de nós, a felicidade, no entanto, de encontrar no foyer pessoas de quem gosto, que conheço. E cria-se um sentido de comunidade. Quando a minha família está comigo e vem, olá aqui, olá aí, como estás? Aquele sentimento adoro. Como adoro também quando estou por acaso noutros sítios, que não são os sítios onde eu moro, e vou ver um espetáculo naquele teatro, que de repente não sou de lá, não conheço ninguém, mas vejo as outras pessoas nessas relações entre elas. Esse sentido de comunidade, e comunidade eu gosto imenso, e estou a ler agora o último livro do Tolentino, mas gostei imenso daquele discurso desde junho, em que ele foi buscar, referiu à etimologia da palavra comunidade, porque às vezes as palavras tornam-se muito usadas, não é? São demasiado usadas. E mesmo no nosso meio começamos um bocadinho a reagir, a dizer, vamos outra comunidade. O que é que significa comunidade? Comunidade significa comunos, temos uma tarefa comum. Isto é que nos torna comunidade, não é o estarmos no mesmo território, por exemplo. Isto só não nos torna comunidade.
E gosto desse sentido de sentimento de comunidade que as artes e os espaços culturais me trazem. O meu nome gestual, e não sei se toda a gente sabe o que é um nome gestual, as pessoas surdas, há pessoas surdas que falam, cuja língua-mãe é a língua gestual portuguesa, e essas pessoas podem soletrar o seu nome, dizer Maria, não é? Mas tem também um nome gestual que é muito mais rápido na comunicação. O meu é grega zangada. Foi no tempo de São Luís, quando começámos a fazer, e fiquei a pensar no que me torna, no que me faz, porque no início pensei que disseste o que é que me retira a felicidade, mas não, disseste a felicidade, mas fiquei a pensar, o que é que me retira a felicidade, a grega zangada. E é quando as artes me parecem preguiçosas, quando se acomodam e, sobretudo, quando fazem, não só as artes, mas o contexto artístico, cultural, faz certas pessoas sentirem-se como se fossem corpos estranhos. Porquê é que tu estás aqui? Não é? E isto fez-me lembrar estes corpos estranhos, estes corpos que não parece que não são bem-vindos, etc. Numa recente experiência de felicidade, mas não foi que o espetáculo, confesso que não me disse grande coisa, mas o facto de ver uma atriz surda dar os seus passos para criar a sua carreira, finalmente. Ou seja, uma atriz que eu até agora conhecia a trabalhar sempre com o mesmo encenador, de repente entra numa outra peça e tem a possibilidade e a oportunidade de fazer uma carreira como qualquer outra pessoa, qualquer outro artista. E isto, a peça, assim, foi assim, houve momentos bons e outros que... Mas saí tão feliz de ver essa pessoa a poder seguir o seu sonho de ser atriz, não falando português, falando língua gestual. E toda a forma como ela consegue mudar, não é? Entre os seus colegas em palco, não é? Mesmo com a plateia, mesmo os aplausos no fim, que de repente vejo uma plateia, não é? Algumas pessoas olhar, não sabiam o que isto é. É a forma como as pessoas surdas aplaudem, não é? Pessoas surdas e não surdas, quando estamos juntos, quando estamos em comunidade. Então, fiquei a pensar em tudo isso e agora sim poderei dizer algumas coisas que disse ontem. Quando penso em mim pessoalmente, a minha relação com as artes desde pequena, não é? Quando os nossos pais nos levam a ver e a fazer coisas, era uma procura daquilo que me era conhecido, aquilo que considerava belo, aquilo que aprendi a considerar belo. E aquilo que mais me torna feliz hoje, graças às artes, é quando descubro coisas que não conheço, ou seja, além do algo que não é necessariamente e isto faz de alguma forma a ponte e trabalhamos para promover o acesso não apenas com a cultura sendo aquilo que chamamos público, ou sendo artista, ou sendo profissional da área, artista ou noutro lugar qualquer, gestor cultural, técnico de luz ou técnica de luz. E, portanto, interessa-nos todas estas formas de nós nos podermos expressar, de podermos encontrar o nosso lugar e não sermos menos daquilo que somos. Não temos de encaixar em algo para termos uma oportunidade de fazer o que queremos na vida. E isso é também a visão da Acesso Cultura, aquilo que nós esperamos, é a forma como esperamos poder ser úteis. Eu gosto muito quando o Pedro diz isso. E realmente é uma satisfação e uma felicidade enorme quando sentimos que foi útil. Foi uma conversa, mas foi útil para alguém. E a nossa visão como associação é podermos contribuir para uma sociedade curiosa e inclusiva, na qual qualquer pessoa possa sonhar, ter oportunidades para participar e ser o melhor que puder. E que ninguém nos tire isso. Não interessa se moramos em Lagoa ou se moramos em Montemor ou no Porto de Lisboa, não interessa. Qualquer lugar, independentemente de como somos, daquilo que é a nossa visão do mundo, temos um lugar e podemos seguir o nosso sonho. E então esperamos que, através do nosso trabalho, que se foca muito nos profissionais da área, através da formação, através de debates, conferências, consultorias, etc., procuramos identificar barreiras, procuramos partilhar mais conhecimento. Primeira barreira somos nós próprios a criar através do nosso desconhecimento. E o nosso desconhecimento é um estado natural, nunca saberemos tudo.
Mas temos de procurar certas coisas, não é? E nós esperamos ser úteis através dessa forma, não é? Procurando estar atentos, estar informados e partilhar este conhecimento e trabalharmos juntos com os nossos colegas para vermos aquela mudança com a qual sonhamos. Bom. Boa sorte. Se quiseres. Eu por acaso sinto num sítio que é um exercício, que é entre o ser inútil e útil. E isto é muito difícil porque o que eu defendo, a minha estrutura, o que ela faz, e por isso é que também tem apoios do Estado, é tentar, como eu vos estava a dizer, fazer uma oferta cultural para complementar a carência daquilo que existe. Também existe determinado tipo de arte, uma arte que tenta trabalhar o tédio ou irrita-se, um espetáculo que irrita as pessoas deliberadamente ou que estica os limites do dissenso intelectual ou que não tem nenhuma utilidade. Portanto, porque isso são ferramentas cognitivas, não é? A nossa atenção está totalmente cativa dos média e das aplicações. Portanto, o nosso tempo de leitura é o tempo de leitura dentro de um telemóvel, o nosso tempo de agir e de divertimento é aquele de um telemóvel, as nossas referências muitas vezes são aquilo que o telemóvel nos dá, portanto, e isso faz com que a atenção esteja cada vez mais subtraída das pessoas. Já me dou por mim às vezes em livros antigos a criar uma imagem muito pequenina para ver quem é que estava naquela manifestação em 68, mas não dá, é involuntário, não é? Como estava a dizer, ontem eu dou aulas e portanto vejo cada vez mais pessoas, os meus alunos e alunas, cada vez mais frustrados em momentos de ir fazer um teste ou de não conseguir lidar com uma proposta que não sabe que não tem resolução, portanto há uma espécie de ansiedade em torno de todas estas coisas que fazem parte de ser humano, não é? Que é estas ferramentas para lidar com o tio que é do espectro oposto político e com quem temos que passar o Natal, não é? Se nos zangar porque não conseguimos falar, ou então ler textos muito longos com palavras muito abstratas, ou ouvir a mim, que sou megalopsíquico, a falar. Portanto, o meu trabalho tenta trabalhar com essas coisas inúteis, que são coisas inúteis, mas que são os traços característicos da função do humano, que é o que nos une numa espécie de colo social. Mas ao mesmo tempo eu tenho esse lado útil que a Maria estava a falar, que é de eu sei que no trabalho a sua expressão é inútil, não é? Eu procuro coisas, eu gosto de mais coisas do que aquilo que faço. Portanto, também gosto de ouvir os grifos, não, whatever, essas coisas todas. Mas depois, para passar isto a cada vez mais pessoas, eu tenho que ter um lado mais útil, não é? Tenho que tornar um espaço mais acessível, os meus modos de expressão desta inutilidade mais acessíveis, a minha disponibilidade para também os variar de acordo com a capacidade de apreensão mais acessível, e isso já é um lado útil. Portanto, o que eu quero dizer é que estou aqui neste interstício, que é, há um lado útil que de facto deve ser obrigatório ao Estado, porque o Estado, o Estado, aquilo que pertence ao Estado, deve complementar, deve poder oferecer aquilo que carece na sociedade. Um teatro comercial, à partida, está-se nas tintas para as pessoas que vão lá, eles querem dinheiro, portanto, se a maioria não exigir muito e eles pagarem os bilhetes, vão lá. Mas o Estado deve tornar estes equipamentos e os espetáculos que aparecem lá, que são lá apresentados, deve usar parâmetros úteis. Mas os artistas não têm todos que usar esses parâmetros úteis, isto é, devem utilizá-los para passar aquilo que querem passar, mas os espetáculos não têm que ser informados por isso, a não ser que assim o queiram. Nós temos espetáculos, ainda estávamos a falar, temos alguns espetáculos que são informados por essa utilidade, não é? Por essa utilidade global, e temos outros que são totalmente inúteis e que podem ser utilidades experimentais, ou de exclusivos, ou elitistas. Porquê? Porque um espetáculo elitista também faz parte dessa complementação do Estado de oferecer espetáculos que são às vezes só para determinadas pessoas. Porque todos gostamos de coisas diferentes. Eu lembro quando era miúdo uma vez, muito pequenino. Eu sei que esta pergunta vos pode chocar, esta coisa vos pode chocar, esta história, mas a mim formou-me na cabeça que era, havia um senhor que estava na pastelaria a pedir comida à minha mãe.
E a minha mãe perguntou-lhe o que é que ele queria. Eu tinha para aí 4 anos ou uma coisa assim. Perguntou-lhe o que é que ele queria. E eu disse, mas por que não dás só para uma sanduíche com fiambre? E ele, mas tu gostas de fiambre? Eu, não. Então porquê é que uma pessoa só que não tem dinheiro não há de poder optar? Portanto, eu acho que isso formou-me na cabeça que toda a gente tem direito a optar, independentemente da condição de dependência que possa ter. Não é? Portanto, eu acho que os espetáculos, há uma espécie de uma luta anti-intelectual e anti-elitista, não é? Que às vezes é vista como o outro lado de uma espécie de conservadorismo exacerbado, não é? Mas que é preciso manter porque há muitas pessoas que procuram determinados tipos de espetáculo também. Portanto, nem todos os espetáculos têm que estar informados para uma leitura imediata. Alguns podem ser esse desencadear mecanismos de não compreensão, ou incompreensão, ou de tédio, ou de irritação, o que quer que seja. Isso faz parte. Agora, tem que haver equipamentos que queiram ter esses espetáculos e consigam ter ferramentas úteis para que essas coisas sejam vinculadas. Porque muitas vezes o que acontece é que vamos fazer espetáculos. Nós temos espetáculos de vários estilos, mas às vezes vamos fazer uns espetáculos mais esquisitos a sítios que não estão habituados a esse tipo de espetáculos tão esquisitos. E é preciso ali um acompanhamento para que esse espetáculo consiga ser útil para aquelas pessoas, relaxá-las. Porque o comportamento social nos teatros, como a Maria vai falar, às vezes é muito duro, não é? A maneira como as pessoas olham umas para as outras e se vestem e elas não estão a ajudar. Não nada. Portanto, é um trabalho imenso. Olha, vês com tanta coisa que disseste que eu ia trazer para a mesa, não trouxe óculos. Uma peça Cecília deste momento. Não sei, está tudo. Portanto, és a Pina Bausch. Estou a ver aqui um bocadinho. Eu sou bem sem goleiro, não. Posso só comentar que, ouvindo falar agora, não sei quantas pessoas aqui viram um vídeo que circulou, pelo menos nas redes sociais, de uma vereadora em Lisboa, na Assembleia Municipal, a defender a monocultura para todos nós. Viram? Sim, o caso da Gerard. E é chocante. É chocante isso, e nós não podemos perceber que não, merecemos mais, temos direito a mais. Porque ouvir só uma coisa não nos torna nem pessoas mais ricas, nem pessoas mais inquietas, nem pessoas mais... e quando isto é associado, esta ideia de monocultura, quando é associada ou seja, estão a jogar com o medo que muitos de nós temos daquilo que nos é desconfortável, daquilo que nos é desconhecido, daquilo que é diferente. Nisto, não é? A base é essa. E nós não, temos de exigir mais. Os espetáculos para 3 pessoas são importantes para aquelas 3 pessoas. E talvez daqui a pouco serão outras 3, não é? Ontem estava a comentar a sorte que tenho de trabalhar nesta área, porque tenho imensos colegas, não é? Que graças a eles, porque me chamam a atenção, vou ver coisas que de outra forma não teria ido ver. E este é um prazer enorme, muitas vezes traz muita felicidade e qualquer pessoa tem direito a isso. Não é? E de gostar ou de não gostar. E agora queria dizer mais uma coisa, escapou. Queria dizer que é uma carta aberta em relação a esta intervenção. Podem encontrá-la na homepage da Acesso Cultura, se quiserem assinar, porque achamos que merecemos mais e porque este caso foi mais mediático, porque foi filmado, mas está a acontecer todos os dias. Não é? Há imensas pessoas que nos representam e que procuram condicionar a nossa liberdade de ver tudo. Aliás, quando os ingleses, depois do Brexit... Ou de não ver tudo. Ou de não ver. A liberdade de escolher. Não é? Se quero fiambre, se não quero fiambre. Não é? E há um certo muito bonito, que eu não me vou lembrar de cor, mas rapidamente digo-vos que depois do Brexit, que foi um acontecimento político que dividiu a sociedade britânica de uma forma brutal, por acaso, talvez, no ano seguinte, o King's College fez um estudo que tinha a ver com a democracia cultural e o desenvolver capacidade em todas as pessoas para fazerem escolhas. E aí diziam que todas as pessoas têm direito a ver coisas boas, coisas feias, coisas estranhas, coisas bonitas, e é tão bonito aquele parágrafo, tão bonito, não é? E qualquer pessoa deve ter direito a isso. Não interessa onde vem, quem é, não é? Todos temos direito a isso. Então, se quiserem assinar a carta aberta, está na homepage da Acesso Cultura. E também estavas a contar há pouco, nós
estamos aqui para as coisas que soubeste do caso agora de pessoas da Câmara de Albufeira que foram proibidas de ir encontros profissionais. Pelo Presidente Rui Cristina de ir a encontros profissionais ligados com museologia. Ou seja, já está a haver esse tipo de condicionamento. Os próprios técnicos e as próprias pessoas que fazem parte dos quadros dos municípios já estão a ser censurados e vetados e condicionados na sua ação, ou seja, até na sua própria capacidade de formação e capacitação. Vejam bem, um exemplo tão claro do que isto pode tornar, não é? Bom, vamos inverter isto tudo. Porque isto tudo, isto tinha tudo. Ontem começou tudo mais ou menos assim com uma ordem, mas eu estava a adorar. E já sabia que ia. Nossa, não me importa ler isso. O que é? Mostra lá o resultado. Vocês estão a ver bem. Está bom que Uma onda, sabes? Eu tenho 2 pares de óculos. Eu dresse, não trago esta coisa para a mesa. Agora não tenho nada. Agora falta-me tudo. Pode ser que eu faço às vezes, que é também ter uma fotografia em período. Exato. Mas eu estou a gravar a conversa. Experimentar os meus. Pode ser? Eu não levanto, ainda crio aqui um número de circo. Novo circo neste caso. Está bom. Está mais ou menos, vou ficar com a dor de cabeça. Também não sei se vou conseguir. Pronto, porque isto tudo é engraçado, porque nós trabalhamos com o tempo como quisermos. E eu brinco muito com esta questão também das. Porque o tempo também é uma convenção, uma narrativa. Eu sei que nós, enfim, temos de ter um mínimo de tempo para nos organizarmos, para nos encontrarmos, para estarmos juntos, senão isto torna-se uma anarquia, já percebemos que a anarquia não vai lá. Mas, de facto, esta coisa de estarmos agora aqui, eu agora aqui, a gente já consegui ir ao carro buscar os meus óculos, curiosamente, vejam bem, onde é que isto já vai. Mas não sei se vou conseguir, porque já deixa-me fazer assim. Tens que ver os centros, não é? Então eu vou tentar um depois faço. Pronto. Só para eu explicar aqui esta imagem, porque aqui também, porque acho que é interessante esta coisa do tempo, e nós fazemos novelos, elipses, eu gosto também desta coisa de brincarmos com o tempo na narrativa. O Praga adoram fazer isto, jogam e brincam com o tempo. Os pedaços do Praga, o tempo está nas mãos deles. Isso é muito interessante. Olha, pronto, sou bem assim. Sim, temos anos. Depois, Nós escapar o tempo. É incrível. Os vossos cortes, as vossas tesouras do tempo são de facto muito potentes e gosto muito. Mas são bizarras ao mesmo tempo, às vezes. Por exemplo, nós fizemos uma revista há pouco tempo, que é o Bravo 2023, com Marina Mota. E então a Marina vinha, já vem com muitos anos de experiência, e nós dizíamos: queremos fazer esta cena, nós escrevemos os textos, e ela diz: esta cena tem 16 minutos. Com uma referência a uma artista que ninguém sabe quem é. Nós podemos experimentar. E ela: não há textos na revista com mais de 8 minutos, nem 7. As pessoas desistem, as pessoas não ligam, não sei o quê. Depois ela começou a fazer e pensou: eu não sei como é que vocês escrevem, como é que aquilo funciona. Funcionou. Como é que aquilo vai funcionando. Às vezes, mas eu acho que tem a ver com essa coisa de termos o tempo controlado. Sabemos, agora paramos aqui, é como conduzir, não é? Tens uma curva, agora tens uma curva, tu vais aguentando, não é? E a Maria? Porque a revista é uma coisa já muito formatada. É suposto ser assim. Não, e ali vais focando. E o que é impressionante a Marina reagir assim, porque ela ainda não falha uma. Ou seja, eu já a vi no La Fé não sei quantas vezes, aquela ainda não falha. A reencarnação de Ivone Silva e mais umas quantas. Não falha. E é engraçado ela reagir com o texto de 6 minutos. Bom, vou tentar. Então, estavas a dizer, também para justificar porque é que chegámos aqui a este umbrella, este chapéu, do que é que as artes contribuem para a beneficiar. Podia ser a nossa, não é? Porque esta noção de minha, nossa, como disse no início, de facto, são subjetivas. Às vezes há grandes momentos de felicidade coletiva,
há evidentemente momentos de. A felicidade é uma coisa. Nas artes, já falámos aqui, e também para nos irmos acompanhando na conversa, a descoberta da melancolia. Quando vejo o Bergman ou o Tarkovsky, eu descobri coisas em mim, do ponto de vista da vivência desses sentimentos, da condição de finitude. Não vamos ficar aqui, nós depois fazemos cómicos livros para seguirmos embora, vamos embora um bocadinho mais bem dispostos, claro que eu acho que isso não é necessário, mas essa descoberta da anatomia, da melancolia, da tristeza, da profundidade, para mim também eu também obtenho felicidade disso, é muito curioso. Diga uma coisa, podemos falar de felicidade? Pode sim, Mas nós já vamos abrir. a arte. Como? Estamos aqui a falar da felicidade, mas há aqui uma palavra que sobressai, que é a arte, não é? Sim. E o que é a arte? Ou seja, o que é arte e o que é que não é arte? Sim. E indo em contra ao que o Nelson estava a dizer agora mesmo, Sim, sim. há uma opinião de que a arte é exatamente isso, é quando tu vês uma obra de arte ou ouves ou qualquer tipo de arte, que a mensagem, que tu sintas que cá dentro há uma revolução, mexeu, que provocou uma emoção. E por isso a arte, de certa forma, vai buscar muitas coisas cá dentro, de ti próprio, não é? Que tu descobres, e que descobres também, no fundo, também do artista. Há aqui um feedback constante, há um fluido entre o observador e o artista, não é? O artista não vive sem o observador e o observador não vive. E então há aqui um fluido. Mas esse impacto interno, por exemplo, eu concretamente, a Paula Rico, é uma artista que eu admiro brutalmente. Não que eu pudesse dizer de um quadro é coisa fantástica, maravilhoso, que te possa inspirar um Pizarro, ou um Velázquez, ou um Goya, completamente diferente, mas provoca-te um tremor de terra cá dentro. Sim, sim. É arte. Ou seja, é nesse sentido, a procura da felicidade, nós quando falamos, a palavra felicidade também é muito vasta. Não é um estado de ânimo, não é uma alegria, tristeza, não. É algo que está dentro de nós e que nós cultivamos também. Mas o que é facto é que quando vemos ouvimos uma obra de arte, essa obra de arte só é arte se provoca um tremor de terra cá dentro. Quer dizer, eu acho que depende, porque para mim o entendimento da arte Sim, é o contrário. O que a história da arte nos disseram sempre, que é uma lógica europeia, é que a arte é boa, quando é boa é para toda a gente. E não é. É como uma doença. As doenças nas pessoas são tratadas todas de formas diferentes, não é? Há corpos que reagem a uma determinada coisa, outros não reagem, tem que ser por outro caminho, etc. A ideia de uma arte, da arte ser boa para toda a gente não existe. Portanto, mas há um certo consenso. Não, podem existir parâmetros sobre determinados fazeres. Eu não concordo muito nessa perspectiva porque acho que há um certo consenso. Mas é uma coisa. Não é por acaso que um Dalí é Dalí e um Picasso é Picasso. E no entanto há coisas de Picasso que eu não gosto. Certo, mas é porque tu funcionas consensual de uma determinada esfera. Por exemplo, os tapetes de Porto Alegre é consensual que são bons em Porto Alegre. Fora de Porto Alegre não são bons. Mesmo que sejam mesmo muito bons, não são bons. A Raquel Mas eu já vi na casa do... Ele já não está cá. Do grande estilista Giorgio Armani, tapetes reais. Pronto, o que eu quero dizer é que há coisas que são. Eu acho que não há arte global. Há nos quais os artistas se inscrevem e é fácil perceber que eles conseguem, naquele padrão, seja pintura ou escultura ou artifício, etc. André, quando toda a gente fica parada à frente de uma obra de arte, mas não toda a gente. Posso gostar, posso gostar, mas fica assim. Mas no Quénia não vão ficar parados à frente do Picasso. Não, mas é uma forma de dizer. É uma forma. Sim, mas eu estou a dizer que essa ideia de toda a gente não existe. Dizer, não é? Porque isto é o resultado. Não é que toda a gente goste. Sim, mas é o resultado. Impacto.
mas é o resultado de um processo planetário, que é, havia um continente com determinadas linguagens que tentou dominar todos os outros e suprimiu todas as riquezas de formas de fazer. Não só dos outros, como até do próprio território. Isto é, um homem pintar era bonito, mas uma mulher bordar já não era arte. E o que vem à arte, o que nós, enquanto artistas, estamos a tentar dizer é aquelas formas de fazer que eram vistas como o tempo de lazer das mulheres, que era bordar, não sei o que mais, são formas de expressões artísticas, têm conhecimentos e coisas muito específicas, iguais a cutileiro esculpir numa pedra ou a Picasso pintar numa tela. Portanto, tudo isso, quando nós tivermos a pluralidade da riqueza, há coisas com que nós vamos lidar, outras não, mas todas vão estar no mesmo patamar. O que acontece agora é que há um patamar que atribui determinadas formas de expressão mais valor em detrimento de outras, e nós temos que superar esta ideia. Porquê? Porque senão não permite aquilo que a Maria estava a dizer há pouco, que é as formas diferentes de fazer poderem ser olhadas com outras lentes. O observador, nós, temos uma lente muito errada ainda, temos que tirar, são várias lentes nos nossos olhos. Quantas vezes nós fomos. Não concordo com isso. Quantas vezes fomos expostos? Acho que a arte está por cima disso. A arte está por cima. Quando é arte, como isso. Mas a arte, quando é posta com parâmetros todos iguais e com aqueles parâmetros, o Dali tem que ser assim, 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 isso pode não ser arte. Quer dizer, exatamente, o Dali é bom porque lhe disseram que aquilo é bom. Mas agora temos é que saber o porquê que aquilo é bom. Para mim pode ser bom, mas para o colega do lado pode não ser bom. Por isso a arte é muito relativa. Tem que ter uns parâmetros, tem que ter beleza, tem que ter um contraste, tem que mexer. Uma Paula Rego. Paula Rego não tem necessariamente beleza. Tem. Esforço que ela aplica. Esforço que ela aplica. Eu não gosto de Por exemplo, a Paula Rego não era reconhecida em Portugal, só a partir do seu percurso de Londres é que passa a ser reconhecida. Mas isso é típico dos artistas. Não é, infelizmente. Era mulher. Acontece o mesmo com artistas ingleses que não foram reconhecidos em Inglaterra e agora já são, eram reconhecidos em outros contextos. Mas isso tem a ver com sistemas de legitimação, sistemas de dominação. Portanto, o que está a acontecer agora, o que está a acontecer agora, vejam o que se passa até nos principais museus de arte contemporânea, na Lisboa, a Gulbenkian, no MAT e a PCCB, falando noutros, estão a fazer, estão a procurar também, lá está, essa descolonização do olhar da dominação e daquilo que era universalmente reconhecido enquanto tal. Na época do Picasso e no Dali, quantas mulheres e quantos artistas ficaram de fora e provocariam, como é que se chama, desculpa? Paloma Picasso. Está explicado. És ibérica? Sou ibérica. O Saramago adorava. O Saramago queria gostar de si. Uma vez na prainha, estava a brincar, uma vez na prainha estava ao lado, isso para falar espanhol, conversa. De onde é que vocês são? E perguntam a mim, de onde é que é? Eu sou da Ibéria. Trabalhas na companhia aérea. Podia dizer que era da Chegada de Pedra. Também era bom. Não, porque o Nobel de Paloma é incrível. Mas nós, e essa coisa também da arte, não vamos por aí, porque é outra conversa. E a arte com A grande, e só falar em arte e não artes, bom, talvez outra conversa. Porque entramos aqui num território hiper subjetivo, temos que buscar muitas categorias. Atenção, até pode ser a arte mais pequenina. Sim, não, nós estamos aí. O que estamos a dizer aqui é que é impossível aqui. Completamente desconhecido, como eu, e tem arte dentro da pessoa. O que estamos aqui a tentar dizer é que não há consenso no universal. É impossível. Ou seja, não há universal. Não há universal, exatamente. Ou seja, não há universo. O universo não existe. Não ou seja, é casuístico, ou seja, é subjetivo. E essa subjetividade não é relativista. Essa subjetividade, essa singularidade, ela tem que ser, a cada dia, nós estamos aqui precisamente para isso. Ou seja, esta conversa também serve para cada um de nós
para a nossa singularidade, se ir afirmando, se ir definindo. Eu estava a dizer isto ao Pedro numa bela conversa que fizemos no anfiteatro Nossa Senhora de Encarnação em Carveiro, que uma das coisas que nos interessa nestas conversas, para além deste Olha, momento... pena termos perdido essa conversa. Não, Foi filmada, vai para o site. no Coffee Paste, Vai lá estar. Aquelas conversas que é uma coisa ontem que falámos muito, isto é um legado que vai deixar incrível para as próximas gerações. Mas estava a dizer isso, que estas conversas não têm a ver apenas com este lado, que já é ótimo estarmos juntos, mas tem a ver com esta, ele disse, se tu, foi a última pergunta, a Daniel de Oliveira não perguntou quem diz os meus olhos, mas É verdade. olha, se tu quiseres resumir o que é que extrais, eles estão a fazer estas conversas, eu disse autoconhecimento. E eu acho que nós, é neste luxo, neste privilégio que estamos aqui a dar-nos, é que nos estamos a definir cada dia. E a nossa singularidade é que se vai, e portanto é impossível esse universal. É ótimo coincidir, pronto, fantástico. Se calhar ficar a conversar com essa pessoa um bocadinho mais, ou não, mas deixa-me só dizer uma coisa, Paloma, temos que ir para outro sítio. E também quero ouvir mais pessoas, que é importante. Claro. Senão a Paloma fica aqui a bater as asas e depois não dá. Nós vamos para outro sítio, fica aqui sozinho. A Palomita. Eu estou a abrir. Então vá. Não, mas- Eu estou a abrir isso. E acho muito bem. E entrou muito bem, só que pronto, podemos sugerir aqui a. Sim. Isto e pronto, isso Não é cara. uma conversa comigo. Eu estava aqui a dizer uma coisa. Eu já sei se vou dizer. Estás à espera? Já foi, mas não é que eu acho que. Mas repara, não, e depois chegar até ao fim não consigo ler. Pronto, não, mas pronto, está prometido. Não fala comigo. Está prometido esta coisa da. Eu acho que é muito interessante fazermos uma conversa sobre estas questões a hierarquia e o top 50, os tops dos artistas, não é? Não é dizer a palavra top. Quando alguém diz a palavra top ao meu lado, eu fujo logo a 7 pés. Diga, por favor, se disserem agora, como já é agora. Isto é top. Não, please. Não. Então vá. Opa, desculpem, há coisas que não se conseguem ouvir. Pronto, então isto eu faço sempre mal, então. É assim. Então, eu digo, isto começou até assim, bem faro, não é? Isto é uma revista de outubro de 2003. Já não vou explicar muito. Transforma, estava a trabalhar na Transforma, das primeiras experiências profissionais que tive. Uma revista em Torres Vedras, de uma associação que já acabou, infelizmente. Arte and Art, estamos mesmo felizes com isto, arte versus local. Em 2003 já falávamos em memória e identidade, uma coisa muito interessante, com entrevistas, etc. Pronto, então e o texto que escrevi para esta, para chegarmos aqui. O texto que escrevi para este primeiro número, por número de número 0, era precisamente que casados contribuir para a minha felicidade há 22 anos, em outubro, há 22 anos. Olha, até estou a conseguir ler, um bocadinho, uma vez. Depois não passo, se me cansar muito. Eu já não vou ler o que li ontem, senão é uma seca para nós. Vou ler outra coisa. Bom, eu discorro aqui sobre. Faço aqui uma grande diferença entre as práticas artísticas, que as pessoas vão muito. Porque faço aqui uma distinção entre a ideia do lazer, da ocupação do tempo livre, esta ideia de temos que ir ao parque temático para nos excitarmos e para trazermos muitas fotos e para dizer que tivemos o melhor dia do mundo, ou irmos à montanha russa, ou irmos ao parque aquático e também ser um dia mais maravilhoso, por oposição, que é esta coisa que dos autores aqui falam da busca da excitação, e eu falo aqui de outro tipo de experiência, uma experiência mais vagarosa, não tão capitalista, que é retirar da experiência uma utilidade. Eu não falo só dessas oposições, falo de outras, deste um bocadinho mais denso, mas vou só ler um bocadinho para chegarmos aqui, e acho que é a melhor forma de me apresentar, não estar a dizer quem é que eu sou. Não tenho assim muita coisa na net, mas olha, as entrevistas do Pedro dava-me a perceber um bocadinho quem é que sou. A página tanto diz assim: todas estas práticas evidenciam uma vontade e uma necessidade de questionar
as limitações da divisão originária entre palco e plateia, que é uma ótima deixa para começarmos a seguir a conversar todos juntos. Entre artistas e públicos, procurando testar as qualidades da experiência no momento da copresença. Eu acho que é isto que estamos a fazer, não é? A fim de esquematizar novos modelos de aflição no trabalho performativo. Quando eu fui para a rua, esta coisa do não dá a fazer na galeria, estão na rua. Esta coisa não é é o momento, essa do momento, não é? Bom, é nesse desafio que as artes, neste caso performativas, têm contribuído para a minha e para todos os que participam infelicidade individual. Eu ponho o IAN entre parênteses. Esta dualidade entre a infelicidade e a felicidade. Na medida em que oferecem novos pontos de encontro consigo mesmo e com os outros, testando os limites de insegurança, ponho o IN também entre parênteses, o IN, insegurança do corpo, proporcionando uma nova cartografia das emoções e encaminhando para novas percepções, sejam elas sensoriais, sejam elas racionais. Mas isso não é exclusividade do campo artístico, como já havíamos visto. A definição de novos horizontes da experiência, em que é possível o alargamento da esfera da percepção e da recepção do mundo e da sensação de felicidade, é igualmente passível noutras atividades de lazer, por isso concorrentes diretas ou indiretas das artes, como viajar, estar junto a outras pessoas, praticar jogos interativos, parece em 2003. Às vezes parece que se esquece isso, visto que se encara a prática cultural como uma fatalidade, como uma obrigação, como uma condição sine qua non para se ser feliz. Pronto, depois discordia também esta ideia de nós, evidentemente, que estamos neste lado do meio, também temos de ter essa humildade de que toda a gente também tem direito a não ser, nem sequer nos viver, nem sequer vir ao teatro. Quer dizer, não faço isso muitas vezes, mas digo, olha, hoje não apetece. Como dizia a minha avó, hoje estou-me arrentando, a Alentejana. Hoje estou-me arrentando para ir fazer não sei o quê. E isso também é um trabalho que, ao longo destes anos, seja como professor, programador, autor, etc., que é o que eu acho que quase todos nós aqui na mesa somos. Aliás, e também desse lado, sim, nós já não perfis puros, essa coisa do perfil puro, isso é uma coisa que nos venderam há muito tempo, não é? E é tão boa essa total ausência de pureza naquilo que nós somos. Pureza, vejam bem, não estou a utilizar o meu princípio, já que ouvi isto outra coisa. Estou a falar da pureza no sentido podemos ser promíscuos na forma como saltitamos, como nos atravessamos. E isso tem a ver com a disponibilização. Tem a ver com. Eu estou disposto a isto. Estou disposto a. E é nesse sentido. O promiscuidade tem a ver com isso. Atenção. Há um lado muito positivo e saudável da promiscuidade. Boa? Eu não estou a fazer teologia, portanto, é melhor começar a já. Não tornamos este momento de solene, por favor. Bom, vamos abrir isto? Abrimos? É? Estão satisfeitos? Estão confortáveis? Querem um chocolatinho? Pronto. Temos chazinho. Vamos abrir isto, mas não é. Há uma coisa que vocês garanto-vos que nós vamos lutar muito para que isto aconteça. Nós podemos fazer aqui o gancho para passar a palavra aqui à vereadora, até para ser tu abrir o debate. É um prazer enorme. Nós, há quanto tempo, Paulo, há quanto tempo, Ana, andamos a querer fazer isto. Até temos de tirar uma foto para as pessoas dizerem aconteceu! É porque andamos, não foi. Tivemos uma. Com o Gil dizia, tivemos uma série de dates, fomos jantar fora, houve arrependimentos, houve percursos, não é? Agora não dá, este ano não dá, depois foi um pouco de coisa. Bem, já dizia, que obra de Santa Graça é esta? Mas aconteceu. E o cartaz está lindo, dá prazer vê-lo na rua. Muito orgulhoso também de ter estes três compinchas que apareceram em diferentes formas, em diferentes momentos da vida, mas são três seres maravilhosos e que abrilhantam esta mesa inaugural. E quero agradecer a Ana, a senhora Vereadora da Cultura,
se não conhecem, deviam conhecer, do Lagoa, ou não, mas isso é que depois as pessoas é que descobrem. Não és universal. Não és universal, claro. E agradecer também ao Paulo Francisco. Foi, a gente sabe que foi um processo difícil, foi uma parte difícil, mas está mais 3 mesas para já, esta primeira leva. Faço agora este gancho para vos dar também tranquilidade e estarem serenos e serenas para cortarmos esta assimetria que não é nada originária. Portanto, aliás, se vocês separarem bem, o ambiente também propicia, e vamos tentar também trabalhar isso a esse nível, ou seja, as nossas conversas, é um trabalho da Filipe Brito, faz parte da Boia também, e era metade da vida e do projeto. Ela vai, se vocês separarem bem, isto é uma espécie também de criar aqui um dispositivo que é que se pode chamar, e acho que sim, se pode chamar uma instalação performativa, para que nós também nos sintamos aqui. Nós façamos a instalação, porque tem aqui uma série de objetos que provocam efeitos, é performativa porque ela proporciona-nos modos e movimentos do corpo dentro da própria instalação. Mas há outra dimensão performativa sobre os objetos, não é sobre arte, não é sobre instalação performativa, nenhuma aula isto, mas a ideia também é que as conversas não tenham, as nossas conversas neste ciclo sejam conversas onde esta relação, se calhar, para a próxima se vai diluir. Ou seja, se calhar não vai haver cadeiras, vão haver outro tipo de... Por exemplo, ou se vai ter uma cadeira o TBA tem uma cadeira de árbitro de ténis linda para as pessoas, ou seja, haver outras coisas, e há uma coisa que vai haver, de certeza, é que vamos e bebes. Uma coisa importante. Sim, é portuguesa, claro. Uma coisa importante. Não sei se temos que começar a outra hora. Pronto. Então estávamos a dizer, antes de passar a palavra, para o mês que vem, vamos ter. E assim depois no final é só bater palmas e está feito. É melhor, já disse tudo. Para o próximo mês é sobre o teatro, que é aproveitando a efeméride dia 27 e Mundial do Teatro. Vamos fazer precisamente no mesmo dia 19 de março, também com um belo ramalhete como este, o Chili Season. Vão estar os 3 membros nucleares do Chili Season, Cátia Tomé e Saraya da Silva, Ricardo Teixeira, Mónica Canha, mulher incrível, que o André já falou, e nós falamos dela também, e João Brito, da Lama, de Faro. Depois terceira e quarta, a terceira é sobre uma frase de uma artista inglesa, Tracy Emin, História do Abismo, mas a vista é excepcional, não vou dizer quem são os convidados para já, e uma quarta sobre literatura. Para que é que serve a literatura? Vai ser anunciado no próximo agenda trimestral do auditório, e estamos a fazer este trabalho em parceria. É uma parceria também, já não é inédito, porque estes equipamentos também se comunicam, mas também é muito interessante. Estamos a fazer isto com Faro, às quartas é em Faro e às quintas em Lagoa. Ana, queres dizer alguma coisa? Não queres mesmo dizer mesmo nada? Não. Tínhamos convidado ao princípio, quis dizer qualquer coisa, não é? Mas vamos. Está bem. Sim, tu não és nada formal nesse sentido. É quando acontece isso. Isso é bom. E é um privilégio trabalhar com... isto não é graça nenhuma. É um privilégio porque sei entre pares que às vezes é difícil trabalhar com as equipas da cultura e com as variações. Nós, Boia, estamos profundamente agradecidos apesar de sabermos que somos um projeto muito novo, às vezes a Boia às vezes se fura, mas logo nos compramos mais, compramos outras. Então vá, está aberto o debate. Digam coisas. Estejam à vontade. Depois disto, eu esforcei, vá lá. Nós falamos em cultura, falamos em educação. Eu também é responsável pela educação. Também, sim. Sou interdependentes.
interdependentes e dependentes, não é? Sim. Não se faz educação. E a educação também é uma palavra bastante escorregadia, mas sim, peço desculpa, só por esta nota. Era só essa nota. Adorei, sim, mas é boa. Eu posso lançar uma questão. Pode e deve. Porquê que, por exemplo, a arquitetura, que também é arte, está sempre de costas para o resto das outras artes? O que é que vocês têm a dizer em relação a isso? Porquê é que nunca é complementada a arquitetura dentro de todas as artes? Teatro, espetáculo, dança... Porquê que não é considerada arte? Eu tenho medo da arquitetura quando se considera arte, eu vou-lhe dizer porquê. Porque nós, cada um tem o seu ponto de vista, não é? Claro. Nós lidamos com muitos arquitetos que criam coisas que acham que são só para ver e que ninguém vai usar, ninguém vai entrar, ninguém vai trabalhar, ninguém vai... Mas está para todo lado, e os chamados Star Architects fazem isso mesmo. Fazem edifícios para eles ficarem contentes de os ver. Mas a arquitetura não é só isso. Os arquitetos fazem desde teatros, arquitetura... ou seja, tem que ser... a arquitetura não funciona se não for para a pessoa, se não for para ser usado. Não é para ser bonito, é para ser útil. Não, é para ser bonito também. Ou seja, bonito e útil. Os dois. É muito seletivo. A arquitetura deve ser bonita e funcional. Não é? Porque eu posso fazer uma parede toda branca e dizer que aquilo é bonito e ter uns rasgos que dão umas emoções, como estes candeeiros e estes focos de luz. A própria arquitetura também é feita dessa maneira. Não quis lançar esta situação porque... Agora podemos fazer a pergunta, quis dar a nota. Eu discordo um bocado, eu acho que se calhar sou mais inocente, mas eu acho que pode haver todo o tipo de arquitetura. Arquitetura funcional, arquitetura que não serve para nada a não ser só um objeto que é uma demonstração no meio de um sítio, etc. E portanto eu acho que justamente o que me parece que me falta é uma pluralidade de mais arquitetura e mais codificação sobre essa arquitetura. Mas eu acho que em Portugal tem existido cada vez mais entrada da arquitetura nos espaços museológicos. Serralves tem uma ala gigante, agora que abriu a ala Cisa Vieira, com exposições constantes de arquitetura, creio que agora está o Carrinho da Graça, antes já não lembro quem. Há também o Polo da Garagem Sul, no CCB, que também é dedicado à arquitetura e tem cruzamento. Na verdade, o próprio MAC é muito aberto. O MAC neste momento tem uma exposição a partir de um arquiteto brasileiro cruzado com artes plásticas. Portanto, a arquitetura tem entrado e acho que e o campo também tem sido mais valorizado. Eu acho que Gulbenkian. Não peso, a Gulbenkian também. Eu acho que o não peso da arquitetura tem a ver com uma espécie de uma herança para o 25 de Abril, em que foi construído muita coisa descodificada e, portanto, uma grande confusão. Mas eu acho que lentamente tem entrado no seu lugar. Mas sim, foi para aí das últimas artes a entrar dentro do sistema artístico, se assim se pode dizer. Não é? Porque a literatura, o cinema, a escultura, a própria performance já tinha entrado e a arquitetura parecia que era sempre uma coisa à parte, umas maquetes e uns planos que ficavam de fora. Mas tem entrado ainda bem. Mas é incrível que depois, quando vamos analisar trabalhos de arquitetos e de arquitetos que têm uma ligação profunda com outras disciplinas artísticas, e mesmo que estejamos a falar de arquitetura civil ou funcional, vemos o patamar não é, a subir ao nível da sua execução e do resultado. Nós temos uma sobrinha que estuda piano, quer ir para a arquitetura e diz que não gosta de artes. Que é uma coisa, não é? Não dá para perceber. Extraordinária, não é? Há muitos arquitetos, eu sou arquiteta, mas sou muito ligada desde piano, desde pintar, teoria de belas artes também. Eu tenho uma inquietação, gosto muito de aprender e de coisas diferentes. E há uma coisa que me remoe aqui o estômago, é porque é que os próprios arquitetos não gostam de arte, não vão ver exposições, não vão ver espetáculos. Como disse, tal e qual. Acontece com muita gente. Faz parte da minha arte. Nós aprendemos puramente universal. Com um pau de carvão, um bocado de carvão, mas o caminho também é pau queimado.
A Rua das Gaivotas 6 é desenvolvida como uma arquiteta, que era das Artéria, entretanto dissolveu-se a Artéria, mas ela continua a sua prática, uma arquiteta que já esteve na Trienal de Arquitetura em Veneza, etc, etc. Mas em muitos sítios culturais requalificam os seus espaços sem arquitetos, portanto, não são só... Este não olhar para as outras práticas não é só dos arquitetos, é em todas as áreas isso acontece, não é? Músicos ou pessoas que têm teatros que não reconhecem a arquitetura a não ser uma coisa de uma lógica funcional, que perpetuam mas eu espero que comece a integrar, eu acho que deve ser lançar isto para abrir um bocado a cabeça das pessoas e dos próprios arquitetos para... que é uma arte também, não é? 80% dos músicos, de gente que ligada à música erudita, tem as casas mais feias do mundo. E veste super mal. Foi bonito, não fazer mais nada. Mas a moda, por exemplo, é outro caso. A moda também é muito em Portugal ainda demora muito isso nos museus. Mas já está entrando com força. É gosta muito de design, é uma coisa de design, não é? Com o mobiliário.